Olá, tudo bem? Eu sou o Diogo Cruxem, professor de desenho do Estúdio Ontos. Eu trago para você aqui uma reflexão bastante incomum e talvez não percebida pela maior parte das pessoas com relação aos filmes mais badalados da nossa época e da nossa geração, que estão sendo, por um lado, da Marvel, os filmes da Marvel, os filmes do Star Wars, né, que são, ao meu ver, um mito da cultura pop, uma mitologia que estão construindo e muito poderosa, por sinal. Se você reparar no seguinte, existe nas epopeias antigas, clássicas, como a Odisseia, a Ilíada, a Eneida, até nos posteriores ali com a Divina Comédia e o Paraíso Perdido, que são grandes obras onde retratam a persona, a construção do herói, da personalidade, diante de desafios e problemas, eles enfrentam as suas dificuldades, conseguindo suplantar aí muitos dos vícios, dos próprios problemas internos, né, durante uma saga contra um grande vilão externo. Uma coisa interessante é o seguinte, é que diante dessas escolhas, eles vão se purificando, eles vão melhorando, né, e demonstrando a quem assiste, a quem acompanha essas histórias, um referencial moral. Isso acontece no universo da Marvel, né? Eu diria que hoje em dia a criação artística mais considerável, mais rica de referências, inclusive, é o cinema. Realmente é onde acontece o maior número de obras grandiosas, obras que valem a pena. E isso eu estou dizendo com relação à música, às artes plásticas, em toda a expressão artística. No cinema é onde a gente tem grandes obras, né, para a gente poder contemplar. Então veja, no universo da Marvel, você pode reparar que você tem várias referências que apontam a isso, que dão essas pistas. Por exemplo, deuses, semideuses, você tem titãs, são várias figuras da mitologia clássica que está inserida, né, no contexto das histórias. Existe uma coisa que, ao contrário da DC, a Marvel trabalha muito mais essa questão da purificação, do bom exemplo do herói, né, do que questões sociais, ou então inversão de valores, trabalhando muito com vilões que eles chamam de os heróis do avesso, né, que fazem o papel de que são todos errados, né, que dão justamente exemplos maus, né, e contraditórios para nós. Então, por exemplo, se você reparar também, existe uma questão que inclusive está sendo muito falada ultimamente, que é da manopla do Thanos. O Jim Starlin, que foi o criador do Thanos, ele deu uma entrevista dizendo que ele tinha um referencial católico na infância, no círculo, no contexto social dele. Ele frequentava paróquia, enfim. E ele sempre... Uma coisa chamou a atenção dele, né? Imagina se um vilão tivesse um poder de onipresença, né, de onipotência. Como seria isso? Então, ele acaba dizendo isso claramente. E se você reparar, existe uma questão interessante. A manopla de Thanos colocada ao lado de uma relíquia da mão de Santa Teresa de Ávila, você vai ver uma grande semelhança, que parece não ser uma mera coincidência, né? As 6 joias presentes, enfim, até o posicionamento, ou a cor do bronze utilizada é muito parecida, né? E isso é interessante porque essa relíquia foi feita no ano da canonização da santa, em 1622, algumas décadas após a morte dela, só que mais recentemente ela teve umas migrações aí, ela passou muito tempo em Lisboa, né? Depois ela retornou para a Espanha, mas
o ditador Franco, Francisco Franco, pegou essa relíquia para ele e passou por volta aí de 1920 até 1975 na mão dele. E por onde ele ia, nas comitivas, era um amuleto para ele levava consigo. Então é muito interessante esse paralelo. Se você perceber que estava em mãos erradas aquilo, provavelmente, às vezes, é uma coisa meio subjetiva, a questão da criação do artista, mas sim, há grandes probabilidades de que ele tenha visto essa questão, essa mão, essa peça, em algum contexto, na mão de um ditador, né? E aí ele põe na mão do Thanos, de um vilão, que sacaneia todo mundo, vestindo uma mão onde ele se torna onipresente e faz o que ele quer, né? Se torna muito poderoso. Existe uma questão que aí são ressalvas que eu abriria para poder comparar, por exemplo, com o mito do Star Wars, né? E no Star Wars há uma menção muito importante da força. Essa força não é uma personificação, não é uma joia, não é colocada dentro de um objeto, né? Joias que possuem poderes juntas, elas dão um poder onipresente a alguém. Talvez isso, só nessa questão, o mito da Marvel perca um pouco em qualidade. Por quê? Se você perceber, no Star Wars, os heróis, os Jedi, eles não detêm a força para eles participam dela. E é impossível que eles possam ali deter todo o poder de uma coisa que faz parte de uma regra do universo, né? Então eles só participam. Quem usa dessa força benignamente, de uma forma boa, consegue grandes feitos, mas ele não é ali onipresente. Tanto que as gerações, é muito interessante isso, a epopeia se dá dentro do mito do Star Wars, porque as gerações prosseguem uma coisa que os antigos começaram, a luta contra a força sombria. E essa força sombria, por mais que ela se desdobre para tentar assimilar, engolir o mundo e destruir a galáxia, eles conseguem sempre reverter, mesmo que as chances são mínimas. E isso é muito interessante, ou seja, o bem sempre prevalece. Então muitos se sacrificam, eles acabam personagens ficam à deriva ali. Tem o Rogue One, que tiveram vários personagens principais do filme que morreram nesse mesmo filme, porque eles dão o início a outra parte, que seria a próxima parte das trilogias, né? Inclusive do próprio antigo ali, né? Do filme antigo, da primeira trilogia para a segunda. Então ele faz essa ponte, né? É muito bacana, se a gente reparar, se a gente perceber, o cinema oferece então obras grandiosas, só que a gente precisa estar preparado para perceber esses símbolos, para perceber esses sinais de que há uma menção a grandes obras mais antigas e de grande valor. Quando elas fazem essas referências, elas não deixam de ser originais, inclusive, muito pelo contrário, isso não é nenhum desmérito a elas se tornam maiores ainda e muito mais importantes para nós, para as nossas crianças. Pedagogicamente, elas são muito poderosas. Eu faço um convite a você que às vezes já assistiu esses filmes, assista agora com esses olhos, né? Busque um pouco dessa questão, dessas referências clássicas, veja do que se trata essas obras, às vezes se você não conhecer, das grandes epopeias antigas. É muito importante a gente perceber que não só esses filmes, mas O Senhor dos Anéis e dentre outros grandes filmes, tem essas referências legais. Existe uma professora, eu vou colocar aqui na legenda desse vídeo, que fala a respeito, ela tem um vídeo também na internet, ela fala a respeito das referências do Star Wars, né, de George Lucas, com as religiões, né, e principalmente com a religião hinduísta. Então ela pega muito do livro do Krishna, né, do Bhagavad Gita, onde existe uma oposição, existe uma guerra, uma luta necessária. Enfim, então já seria um outro desdobramento que você poderia estudar sobre uma possível interpretação do mito do Star Wars, por exemplo. Mas é isso aí. Eu fico por aqui, então. Eu tenho um artigo escrito no final, inclusive, não no início desse mês, mas no final do mês passado, foi lançado pela revista Esmeril um artigo onde eu explico isso e ainda comparo
eu coloco o Duchamp, Marcel Duchamp, como o grande detentor de uma manopla que, estralando, ele acabou mudando o rumo da arte. Então eu faço uma brincadeira ali de comparações com o Thanos e com esse universo, explico um pouco dessa parte que eu trago nesse vídeo e dentre outros detalhes. Então tudo aqui na legenda do vídeo para você acompanhar e estudar mais a respeito desses assuntos. Façam perguntas e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu estou sempre colocando novidades aí semana a semana. Até mais!